Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Gênesis, capítulo 25. Do versículo 27 ao 34. Glória a Deus. Gênesis 25, 27 ao 34. Nos diz assim: Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Pode se assentar, nós já oramos. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos. Semana passada eu preguei aqui sobre a esposa para Isaque. Né? Lembram? Quem é que lembra? Amém. Então hoje vamos falar um pouquinho dos filhos que eles tiveram. Isaque e Rebeca. Então eles tiveram Esaú e Jacó. E todos conhecem essa história, né? Praticamente todos conhecem essa história, que Isaque amava Esaú e Rebeca amava a Jacó. Por quê? Porque Esaú, então, ele era um homem, né? Cresceu, claro, se tornou um homem forte, um caçador. E Isaque gostava muito de comer a caça que Esaú pegava. E isso, então, fez com que ele se apegasse mais a Esaú. Mas Rebeca, ela amava mais a Jacó. Jacó era um homem mais chegado à casa, à família. Ele não ia para o campo caçar como Esaú. E Rebeca, então, amava mais o seu filho Jacó. E aqui nós lemos, então, que Jacó vendeu o seu direito de primogenitura. O que significa isso? Quando os dois nasceram, Esaú nasceu primeiro. E Jacó nasceu segurando no calcanhar de Esaú. Mas então Esaú era o mais velho, ele nasceu primeiro. E como o filho mais velho, então, eles, eram gêmeos. E como então ele nasceu primeiro, ele tinha o direito de primogenitura. O que é isso? O direito de ser o primeiro filho. O direito que dava para ele um valor maior na fortuna, na herança do seu pai. E
essa primogenitura, então, ela funcionava da seguinte forma. O filho mais velho ficava com todo o patrimônio do pai quando o pai morria. Com tudo. E se tivesse, então, irmãos, né, se fosse filho único, ficava com tudo. Se tivesse irmãos e ele fosse o primogênito, então ele ficava com tudo e os outros irmãos ficavam dependentes dele. Assim como antes eram dependentes do pai. Então, os outros irmãos ficavam sobre a autoridade do primogênito. E o primogênito, então, seria o dono de tudo que o pai possuía antes de morrer. Então, todas as terras, todos os rebanhos, toda a riqueza, enfim, era do filho mais velho. E nessa época aqui, então, de Abraão, Isaac e Jacó, era assim que funcionava. Essa lei, o filho ficava com tudo, o filho mais velho. A lei de Moisés ainda não tinha sido passada por Deus para Moisés. Então, essa lei do primogênito funcionava dessa forma. Por quê? Porque os homens da época precisavam se organizar, né, para ter um código de comportamento. Então, era assim que funcionava. Mas quando Deus passou a lei para Moisés, aí então mudou um pouquinho essa lei. Aí Deus deu uma melhorada nessa lei para que os outros irmãos também tivessem, né, mais liberdade. Então a lei de Moisés, ela veio trazendo a mudança de que o filho mais velho não ficava com toda a herança. E que os outros tinham de ficar sobre a tutela dele. Mas Deus ensinou Moisés que o filho mais velho, então, receberia a porção dobrada da herança. Quer dizer, a herança do pai. O pai tinha uma quantidade, o filho recebia 2 partes daquela quantidade que era do pai. Ele recebia em dobro. E o que sobrava, então, da herança, tirando essas 2 partes para o filho mais velho, era repartido entre os outros filhos, os outros irmãos. Então, daí todos ficavam com um pouco, né? Mas o direito era do filho mais velho de ficar com o dobro de tudo. Então, os outros recebiam uma porção menor e o filho mais velho ficava com 2 porções, podemos dizer assim. Isso está em Deuteronômio 21:17, tá? Se você quiser confirmar. E aí Esaú, então, ele tinha o direito a tudo, porque aqui ainda não tinha sido passada a lei para Moisés. Então, aqui a lei que Deus deu para Moisés depois ainda não vigorava. Então, quando Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, ele tinha tudo, ele ia ficar com tudo que Isaac possuísse. Entendido, irmãos? E Jacó, desculpe eu trocar os nomes, às vezes a gente confunde, né, de estar falando repetido. Jacó, então, iria ficar sendo servo de Esaú, ia obedecer Esaú, ia ficar sobre a tutela de Esaú. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Mas veja só, aconteceu um dia que Esaú, então, como era um caçador, ele foi caçar, né? Foi para o campo caçar. E provavelmente demorou nessa caça. E quando voltou para casa, então, para a sua tenda, né? Para o lugar onde eles moravam, que não eram casas ainda, como a gente conhece hoje, mas eram tendas. Então ele estava com muita fome. Ele estava morrendo de fome. Apesar de ter ido caçar, mas até ele limpar a caça, fazer, né, a comida, iria demorar, e ele estava com muita fome. E quando ele chegou, então, na tenda, o Jacó estava com um delicioso cozinhado de lentilhas. Então imagine só, você morrendo de fome.
Aí você chega em casa assim, aquele cheirinho de comida. Aí o que ele fez? Ele pediu para Jacó que ele queria aquela comida. Ó, no versículo 29 diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, quer dizer fraco, né, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Quer dizer, estou fraco, estou com muita fome. Aí o que Jacó fez? Jacó não era também nem um pouquinho bobo nem burro, né? Ele se aproveitou da fome do irmão e disse: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Quer dizer, ele estava dizendo assim: não, se você passar para mim o direito que você tem de ficar com todas as posses do nosso pai, eu deixo você comer. Aí você não vai morrer. E Esaú, né, no versículo 32, diz assim: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então ele não pensou direito, o Esaú. Ele não foi burro também, vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Mas ele estava com muita fome, então ele disse: tudo bem, eu te vendo o meu direito de primogenitura, quer dizer, eu te dou, pode ficar com o meu direito. Quer dizer, com aquilo que me é dado por lei, que é meu, eu passo para você se você me der essa comida. E aí Jacó então disse: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E daí depois então Jacó entregou a comida, né? Diz ali, deu pois Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Então Esaú, ele não deu o valor devido para a bênção que ele tinha de ser o filho mais velho e de possuir tudo que o pai dele tinha quando morresse. Ele não deu valor, ele pensou na hora, ele pensou no momento, ele pensou na fome dele, né? Quando diz aqui estou esmorecido, ele estava fraco, mas com certeza ele não iria morrer por causa dessa fome, né? Ele iria comer alguma coisa. Mas ele não pensou e disse: tudo bem, pode ficar com o meu direito. Mas tem um detalhe aqui, que mesmo ele tendo desprezado, porque ele sabia que essa venda do direito de primogenitura dele só teria efeito, quer dizer, só seria válido se o Isaac abençoasse a Jacó com aquela bênção que o pai sempre dava para o filho mais velho antes de morrer. E aí ele pensou: não, mas eu sou o filho mais velho, meu pai vai abençoar a mim, então esse voto que eu fiz aqui de vender meu direito de primogenitura vai perder o valor. Ele sabia disso. Então ele também foi espertinho. Mas o que ele não imaginava é que mais tarde, eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas mais tarde então Jacó enganaria Isaac, se passando por Esaú e recebendo a bênção, né? Então Isaac abençoou Jacó, achando que estava abençoando Esaú com a bênção de primogenitura, que era antes de morrer, passar tudo que ele tinha então para o filho, né? E Esaú não imaginou que isso ia acontecer. Então, como ele tinha vendido o direito de primogenitura e depois, mais tarde, Isaac deu a bênção para Jacó, essa venda aqui foi válida. Entenderam, irmãos? Porque na hora ele estava com muita fome e tal, pensou: tudo bem. Mas ele sabia: não, só vai ser válido se meu pai der a bênção para ele. Eu não vou deixar ele fazer isso. A bênção é minha. Mas ele não imaginava que ele iria ser enganado, né? Por Jacó e por Rebeca. Aí então, às vezes as pessoas pensam assim: tá, mas Rebeca aí então foi
errada, né? Porque foi ela, no caso, a mãe dos 2 rapazes, então, que planejou tudo e arrumou tudo na hora para que Isaac desse a bênção para Jacó e não para Esaú. Aí então as pessoas dizem, Rebeca foi desonesta, Rebeca não podia ter feito isso. Só que tem um detalhe, Rebeca agiu corretamente. Não posso dizer corretamente no sentido porque ela enganou, né, tanto ao filho Esaú quanto ao marido Isaque. Mas ela agiu corretamente no sentido de, se ela permitisse que Esaú recebesse a bênção da primogenitura, a família seria prejudicada diante de Deus. Lembram que na mensagem passada o Isaac pediu para Eliezer buscar esposa? Abraão pediu para Eliezer buscar esposa para Isaac na terra dele, para que ele não se casasse com as moças de Canaã. Lembram disso, irmãos? Então, se eles se casassem com um povo estranho, que não fosse da mesma linhagem deles, da mesma raça ali, no caso, a família, né, de Abraão, então estariam desobedecendo a Deus, porque Deus não permitia que ocorressem uniões entre o seu povo e o povo que era pagão. E Esaú já tinha se casado com 3 mulheres de Canaã. Então, ele sendo daquele jeito dele, né, ele fazia as coisas erradas. Ele já tinha 3 esposas que eram da terra de Canaã e que a Bíblia nos diz que eram amargura para Rebeca. As 3 noras eram mulheres assim que causavam dor para Rebeca. Por isso ela fez isso, porque Jacó ainda não era casado. Então Jacó, se Jacó chegasse a casar também com uma mulher de Canaã, aí a bênção que o Senhor reservou para Abraão estaria contaminada, né? E aí o que ela fez? Proporcionou todo aquele engano. Isaac abençoou a Jacó com a bênção de primogenitura que era de Esaú. E quando ele deu essa bênção para Jacó, então, Jacó teve a oportunidade de levar a linhagem de Abraão adiante, corretamente. Porque dali então viria Jesus. Estão entendendo, irmãos? Então o diabo sempre quis desmanchar a linhagem da onde Jesus viria. E Esaú, então, como já estava casado com 3 mulheres de Canaã, ele não estava seguindo as ordens de Deus. Aí então Rebeca fez isso. E depois então, sabemos que Jacó então se casou, né, com Raquel, que também não vou estar falando agora. Mas então vamos observar o seguinte detalhe. Esaú vendeu a sua primogenitura. É meio confuso às vezes a gente falando, mas ficou entendido que a bênção era de Esaú, mas quem recebeu foi Jacó, né? Essa bênção então de ficar com tudo que o pai tinha e de ser senhor sobre os seus irmãos. Então, quando Isaac abençoou a Jacó, Esaú era para ser servo de Jacó. E ele ficou muito bravo com isso. Então veja só, mas se ele tivesse dado valor para o seu direito de primogenitura, ele não teria vendido ela para Jacó no dia que ele estava com fome. E o que é que nós podemos aprender disso aqui? Assim como Esaú não deu valor para aquela bênção especial que era dele pelo fato de ele ser o filho mais velho, tem muita gente hoje em dia não dando valor para as bênçãos que Deus dá, né? Estão vendendo, assim como fez Esaú, por qualquer coisa, por qualquer situação.
estão trocando a bênção de Deus por coisas materiais, por coisas mundanas, por coisas do mundo. E isso então está bem claro na palavra do Senhor, que mais tarde Esaú chorou amargamente pelo que ele fez, mas não alcançou perdão. Então, quantas pessoas hoje, irmãos, e o pior que dentro das igrejas, não estou falando daqueles lá do mundo, aqueles lá do mundo não têm ainda a bênção de Deus. Mas aqueles que já estão, né, diante do Senhor, aqueles que já conhecem o Senhor, estão vendendo as suas bênçãos por coisas que não vale a pena. Assim como Esaú trocou a bênção dele por um prato de comida. Quantas pessoas hoje estão trocando a sua bênção de salvação que Jesus nos deu, porque através de Jesus nós temos, desculpe, esse direito da bênção de primogenitura. Então, através de Jesus, nós somos filhos de Deus. Então, nós temos essa bênção. E muitos não dão valor, muitos desperdiçam, deixam para lá, trocam por qualquer coisa. E isso, então, nós vemos dentro da igreja. Dentro da igreja. Por quê? Porque estão fazendo da bênção de Deus uma coisa qualquer. Quantos hoje deixam de servir a Deus por fama? Né? Nós vemos casos de pessoas famosas que antes frequentavam uma igreja. Geralmente cantores famosos começaram aonde? Cantando na igreja. Nós temos vários casos de pessoas assim. Cantavam na igreja. Mas aí, por causa da fama, do dinheiro, foram cantar no mundo. Então, desprezaram aquela bênção que Deus dava de salvação por uma coisa que passa, por uma coisa que acaba, e que acaba levando para o inferno. Então, estão fazendo igual Esaú, estão desperdiçando as bênçãos de Deus por um prato de comida. E essa comida que hoje Satanás oferece no mundo, ela não mata a fome. Ela pode dar prazer ali no momento, ela pode dar prazer por um determinado tempo, mas vai chegar o dia em que a pessoa, tendo tudo, vai dizer: não tenho nada. Não sou feliz, não tenho nada. O que eu faço da minha vida? E muitos chegam então a se suicidar por causa disso, né? Quantas pessoas famosas não dormem se não tomar lá uns 300 remédios antes de deitar? E quem tem Jesus? Deita e dorme. Né? Não estou falando de casos de saúde, tá, irmãos? Estou falando de paz no coração. Tem gente que precisa tomar remédio, não é errado. Pode tomar, se o teu médico receitou. Mas eu estou falando daquelas pessoas milionárias que trocaram a bênção de Deus por achar que quando fossem ficar ricas, seriam felizes. Que felicidade é essa? Esaú chorou amargamente pelo que tinha feito. E quantos hoje estão chorando amargamente pelo que fizeram? Rejeitaram a bênção de Deus, venderam o seu direito de primogenitura por coisas do mundo. Esse foi só um exemplo que eu citei, né? Mas existem muitas outras coisas. E daí? E nós vemos não apenas membros de igreja, irmãos, mas nós vemos as próprias igrejas em si, denominações, grandes líderes religiosos, vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha. Em que sentido, pastora? Corrompendo a igreja que dirigem, corrompendo. Quantas igrejas hoje em dia estão corrompidas? Corrompidas por completo. Por quê? Porque preferem coisas do mundo, fama, sucesso, igreja cheia, mas não prega a palavra verdadeira. Por quê? Não, porque se eu pregar certas coisas, as pessoas não vêm mais. Então eu não posso pregar.
para manter minha igreja cheia. Então se corrompem, estão se corrompendo. A igreja hoje, no geral, está corrompida com a política. Igreja e política, meus irmãos, nunca combinou. E as igrejas estão contaminadas e estão corrompidas com a política. Em vez de buscar a bênção de Deus, vão procurar políticos para pedir recursos, para pedir ajuda, para pedir favores. Estão vendendo a bênção de Deus por um prato de comida. E essa comida não mata a fome e termina logo. Estão entendendo, irmãos, a comparação que eu estou fazendo? Então veja só, quantos hoje, estão deixando a sua bênção para correr atrás de coisas que são passageiras. E nós podemos comparar esta atitude de Esaú com o que está escrito em Isaías capítulo 30. Abra a tua Bíblia lá para nós compararmos. Isaías capítulo 30. Diz assim, contra a aliança com o Egito. Deus falando aqui, com o povo de Judá. Deus disse assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Rames. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul. Através da terra da aflição e angústia de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, levam a lombos de jumentos as suas riquezas e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Já vou continuar a leitura, primeiro quero explicar até aqui. Olha só, o povo de Deus, Judá, eles estavam em perigo de invasão pelos assírios. E aí eles buscaram, falar só um resumo, irmãos? Eles buscaram ajuda no Egito, eles quiseram fazer um acordo com a nação do Egito, pedindo proteção contra os assírios. E Deus disse que não era para eles fazerem isso, que era para eles confiarem nele, no Deus Todo-Poderoso. Mas eles não quiseram ouvir a voz de Deus e buscaram ajuda no Egito. Então Deus disse, tudo isso aqui que nós lemos, Deus dizendo assim: descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Então, olha só, Deus estava dizendo, não vão atrás dos egípcios, eles não vão poder ajudar vocês, eu vou ajudar vocês. Mas eles não quiseram ouvir a Deus, e Deus disse, vocês vão ser envergonhados, vocês vão sofrer, se vocês fizerem isso. E aí, então, Deus ainda diz ali no versículo 7, pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. O que é isso? Deus estava dizendo aqui, o Egito não é nada.
Vocês acham que o Egito, com a sua força, os seus cavalos, as suas carruagens e com o faraó, são muita coisa? Não são nada. Eles são gabarola. O que é gabarola? Aqui diz assim, ó, que nada faz. A gabarola é uma pessoa insolente, arrogante, que vive se gabando. Sabe? Que vive se exaltando, que vive se engrandecendo, dizendo que é o tal, o máximo, eu faço, eu posso, eu consigo. É gabarola. E Deus diz aqui, ó, nada faz. Nada faz, é uma pessoa arrogante, uma pessoa insolente. E Deus estava dizendo, o Egito é gabarola. Ele não pode ajudar vocês. Então, trazendo para nós hoje, o Egito é o símbolo do mundo, né? Trazendo então para os nossos dias esse texto aqui, o que Deus está dizendo? Não vão buscar no mundo, esperem em mim. O mundo é gabarola, ou seja, não vai ajudar vocês em nada. Promete, dá por um tempo, mas depois toma e com castigo. Então Deus estava dizendo aqui para eles, não vão procurar ajuda no Egito. E hoje Deus diz para o seu povo, não vão procurar ajuda no mundo, não vão procurar ajuda no Egito. E o povo continua indo, como eu citei o caso da política. A igreja está envolvida com política. E a política é gabarola, não pode fazer nada. Não faz nada, só engana, mente, rouba, tem corrupção. Como que uma coisa tão ruim pode ajudar alguém para sempre? Não ajuda. Pode fazer algum favor temporário, mas não vai durar isso. E as igrejas, então, infelizmente, muitas das pessoas que estão dentro delas, estão se envolvendo com isso. Então está corrompendo a igreja. A igreja dos dias de hoje está corrompida. Por quê? Porque procurou ajuda no Egito. Procurou ajuda no mundo. Procurou ajuda nos políticos. E está corrompida. E aí tem aqueles que ainda vêm diante de um povo muito grande e dizem, porque isso é avivamento. Avivamento? Para existir avivamento tem que existir mudança de vida. Enquanto estiverem corrompendo, roubando, mentindo, não existe avivamento. Porque o Brasil está sendo avivado. Quando? Nunca foi. Por quê? Só será o dia que pararem de roubar. Se todas as autoridades, e não somente as autoridades, mas todas as pessoas, todos os moradores do Brasil mudarem de vida, aí vai vir um avivamento. Senão, não. Como que um avivamento, que é o mover do Espírito Santo, pode vir para alguém que está envolvido em falcatrua, em mentira, em roubo? Não pode. E a igreja está desse tipo. Então estão entendendo por que o mundo está desse tipo? O Espírito Santo não pode agir, nem nas igrejas, porque ela está corrompida. E aí vem aqueles que dizem, pessoas que pregam esse tipo de coisa estão errados. Porque o Espírito Santo vai ser derramado grandemente antes do arrebatamento da igreja. Ele vai ser derramado para aquele que quer, individualmente. Não num lugar corrupto. Se as igrejas estão corruptas, como que pode haver avivamento? E Deus disse, o Egito é gabarola. Ou seja, nada faz. Se você tiver com um problema, meu irmão, você vai procurar ajuda num lugar, com uma pessoa que você já sabe de antemão que não vai poder te ajudar? Claro que não, né? Então por que o povo que se diz de Deus hoje está procurando ajuda no mundo, na política, na ciência? Quantos hoje estão aí desesperados pela pandemia, que não estão confiando em Deus, que Deus cuida, que Deus cura, que Deus salva? Porque se Ele resolver recolher a pessoa, Ele tem poder para salvar, se a pessoa se converteu. Mas estão buscando na ciência, esperando somente o quê? Não estão esperando em Deus, estão esperando na vacina.
A vacina vai nos salvar. Essa salvação da vacina eu não quero. Eu quero a salvação que Jesus me dá. Então, o povo de Deus em si está buscando em coisas que nada fazem, que são gabarola, ou seja, inútil. Um dos significados da palavra gabarola, então, é esse, inútil. Como que nós podemos buscar ajuda em uma coisa que é inútil? Você, por um acaso, vai buscar uma solução de um problema num lugar que você já sabe que não vai te ajudar? Claro que não. Então por que o povo que se diz de Deus vai? Porque estão cegos espiritualmente. Porque olha só, agora vamos continuar a leitura aqui do que Deus continuou falando para eles. Aí Deus disse para Isaías, vai pois, versículo 8. Vai pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Então Deus mandou Isaías escrever, fazer um registro público, para todos ficarem sabendo, que o Egito não podia salvá-los, que o Egito não ia resolver os seus problemas. E Deus fala isso para nós hoje também, através desse escrito que Ele mandou Isaías fazer. Então Ele está dizendo, escreve para ficar perpetuamente. Quer dizer, desde o tempo de Isaías até hoje nós estamos ainda ouvindo isso. E a palavra de Deus nunca vai deixar de existir, então ela é perpétua. E ela vai sempre trazer a mensagem que Deus designou. Então olha só. Ficar registrado para os filhos dele, aqui era para o povo de Judá, hoje é para nós. Ficar registrado para o seu povo, não busque no mundo, não busque em homens, não busque em ciência, não busque em política, busque e espere em mim. Estão entendendo, irmãos? Então é isso que está acontecendo hoje, gente. Aí as pessoas dizem, porque hoje a gente já não vê mais milagres acontecendo. Como que Deus pode fazer milagres numa igreja corrompida? Mas mesmo assim a bondade dele é tão grande que ele faz milagres, mas individualmente. Para cada pessoa, no seu interior. Nós, filhos verdadeiros de Deus, recebemos milagres todo dia. Porque nós estamos aqui, estamos vivos, já é um milagre. Olha só, desde o início da pandemia, vamos usar esse exemplo que está bem presente. Quantas pessoas, infelizmente, já perderam a vida? Mas nós ainda estamos aqui. Não é? Então Deus merece glória, não o mundo, não a ciência. O que a ciência está podendo fazer pelas pessoas agora com esse vírus? A vacina, Vão esperando na vacina. Então Deus está dizendo que fique registrado para o meu povo saber que quem ajuda sou eu e não o mundo, não o Egito. Faraó, o Egito é gabarola. Quer dizer, não faz nada, tem seus carros, tem sua força, tem os seus cavalos. Os políticos de hoje têm a sua força, têm o seu dinheiro, tem a sua corrupção, tem as coisas que eles podem oferecer, mas tudo isso acaba. Não é nada, é gabarola. Não faz nada. E aí Deus ainda diz assim, versículo 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Irmãos, tem tanta gente dentro das igrejas, mas não estão ali para ouvir a palavra de Deus, não estão ali para obedecer a Deus. Estão ali só para aproveitar aquilo que podem tirar de Deus. Ou porque acham bonito, acham legal, é moda, né? E no meio de tudo isso a gente vê testemunhos, porque não são testemunhos. E Deus está dizendo
São filhos mentirosos. E lá em Apocalipse 21, a gente sabe que os mentirosos não vão entrar no céu. Versículo 10. Eles dizem aos videntes, a palavra vidente aqui significa profeta, tá? Porque no Antigo Testamento os profetas também eram chamados de videntes, não como hoje que a gente conhece que vidente é aquele que adivinha, não, aqui eram os profetas. E eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Então é o que o povo de hoje está querendo ouvir dentro das igrejas, apenas aquilo que lhe agrade, que conforte seu ego, que passe a mãozinha na cabeça e disse, continue fazendo, Deus não vai se importar, lá no final Deus te perdoa. Pode continuar mentindo, pode continuar roubando. Então as pessoas querem ouvir apenas o que eles gostam, apenas aquilo que eles não vão precisar mudar. Paulo disse que nos últimos dias o povo teria coceira nos ouvidos, para ouvir apenas o que lhes satisfazem. Então nós estamos vivendo os últimos dias e nós estamos vivendo isso aqui. E olha só, Deus falou já lá no tempo de Isaías, que eles iam mandar, pare de pregar. Não fale mais isso. Né? E está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Inclusive comigo. Né? Muitas são as pessoas que dizem, a pastora só fala loucura. Não falo loucura, eu falo a palavra de Deus. Então, olha só. Dizem aos profetas, não profetizeis o que é reto. Então, o povo quer ser enganado. O povo quer continuar na ilusão de que tudo está bem, de que tudo está tranquilo, de que tudo vai passar, que o juízo final nunca vai chegar, que eles nunca vão precisar prestar contas a Deus. Então, é isso que o povo quer ouvir. Eles querem que os pregadores digam aquilo que eles querem ouvir. E, infelizmente, a maior parte dos pregadores estão fazendo isso. Estão falando somente aquilo que o povo quer ouvir. Porque senão o povo não vem mais. Se o povo não vir mais, eu não tenho dízimo na minha igreja, não tenho oferta. Como é que eu vou manter a minha igreja? Mas se esquecem que Deus disse, confia em mim, que eu dou jeito em tudo. Agora, se tu quer buscar no mundo, vá para o Egito então. Ele nada faz. Estão entendendo, irmãos? Amém? Aí Deus continua dizendo aqui, versículo 12. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. Então Deus está dizendo para o povo de hoje, e Ele falou para o povo lá da época do profeta Isaías também. Vocês querem continuar nisso, no erro? Pode continuar. Mas o que vocês estão fazendo de errado vai ser como uma brecha num muro alto. Com certeza você já viu um muro que está prestes a cair, que ele forma o tipo mesmo de uma barriga. Né? Ele vai se desfazendo ali da sua, vamos dizer assim, da sua normalidade, vai se entortando, vai criando uma barriga e de repente aquele muro cai. Por quê? Porque o peso que está ali naquele tijolo, naquele cimento do muro, naquela pedra, não vai suportar o resto do muro e vai cair. E é o que Deus está dizendo aqui. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente no momento. Então, cuja queda vem de repente, a pessoa não vai estar esperando. De repente. Mas o que é que aconteceu? Mas está aqui escrito, vinha de repente, mas não quiseram ouvir. Então, aqueles que não querem continuar diante do Senhor, ouvindo a sua palavra e fazendo a sua vontade,
e estão se desviando da vontade do Senhor, um dia vão estar nessa situação aqui, onde o muro vai cair de repente, o muro que formou uma barriga, né? Se estragou, vai cair de repente e a desgraça vem. Quer dizer, o fim chegou. E quando essas pessoas, esses líderes, esses membros que estão na igreja apenas para receber favores de Deus, quando chegarem diante de Deus, o que vão dizer para o Senhor? Que será? Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que Jesus diz para alguns lá? Não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Ah, Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome. Expulsar demônio garante salvação? Não. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ser abençoado, curado de alguma doença nessa vida, garante salvação? Não. Deus pode curar uma pessoa e essa pessoa quando morrer ir para o inferno. Por quê? Porque veio só atrás da cura, não veio atrás do dono da bênção. Só veio para receber a cura. Então o muro vai cair. Vai chegar o horário, o dia, o momento em que esse muro vai cair. E aí, como vai ficar o povo de Deus que hoje está buscando no mundo, na política, na ciência, na ajuda do homem, confiando em carros e cavalos? O que é isso? Na sua força. Confiando em bens materiais. Confiando nas suas posses. Resolve alguma coisa para Deus? Isso aí para Deus não é nada. Então, olha só. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura porque não valorizou a bênção que Deus deu para ele de ter sido o filho primogênito, o primeiro a nascer. Desperdiçou, vendeu. E quantos hoje estão vendendo também as bênçãos que Deus deu porque estão buscando no Egito, em Faraó, ou seja, no mundo, e o mundo, Deus diz que o Egito é inútil. Vão e inútil é o seu auxílio, versículo 7. Por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Então, meu irmão, confie em Jesus. Só em Jesus. É só Deus que pode resolver as situações para nós. É só Deus que pode nos salvar. É só Jesus através do seu sacrifício na cruz. Ah, pastora, mas então quer dizer que eu não devo mais ir no médico, eu não devo... Não estou falando isso. Estou falando que a tua fé não deve estar no médico, não deve estar na ciência, não deve estar no político. Ah, fulano de tal vai me ajudar a resolver uma situação que está lá no juiz, que está difícil. Se Deus não te ajudar, você não vai ter ajuda de outro. Então procure em Deus, seja qual for a situação, seja qual for o problema. Busque a Deus. O mundo é gabarola. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Não confie em homens. O que a palavra de Deus nos diz? Que maldito é o homem que confia no homem. Temos que confiar em Deus. Amém? O Senhor é a nossa ajuda, o Senhor é a nossa força. Então essa obstinação das pessoas, buscar sucesso, buscar riqueza, buscar ser bem-sucedido na vida. Muitos não concordam comigo, irmãos, mas vocês sabem o que é que eu penso sobre ser bem-sucedido na vida? Não é ter dinheiro. Isso vem com a bênção de obediência a Deus, Deus te dá. Mas ser bem-sucedido na vida é se você tiver Jesus no coração. Se você não tiver Jesus no coração, você pode ser dono do mundo, que você não vai ser uma pessoa bem-sucedida. Mas para a maioria das pessoas, ser bem-sucedido é aquele que sempre tem dinheiro, é aquele que sempre está bem no mundo. Isso não é ser bem-sucedido diante de Deus.
Ser bem-sucedido diante de Deus é ter Jesus no coração, é viver para Ele e buscar e esperar nele. Somente nele. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Não venda o teu direito de primogenitura. Não venda as tuas bênçãos. Seja o que for, fique firme em Jesus.